Nós vamos conversar na parte final do programa com o Dr. Bevilacqua, promotor de justiça, a respeito de uma denúncia de fraude nas eleições de Limeira, que inclusive está na capa da Gazeta de Limeira de hoje. Exatamente, Caio, um assunto muito pertinente, porque nós estamos aí toda a campanha eleitoral falando de fake news, e neste caso foi uma postagem feita aí no primeiro turno das eleições de uma eleitora de Limeira que teria apontado que a urna eletrônica estava fraudada, né? Aí, então... Aliás, ela era mesária, né? Isso a gente vai tirar todas essas dúvidas com o doutor Bevilacqua agora, mas e aí? Ela postou e o juiz a chamou para ter informações, então... Dr. Rogério Donachai. Exato, que é o juiz eleitoral. O doutor Bevilacqua é o promotor eleitoral e o doutor Rogério, juiz eleitoral. Então já fica a dica para todo mundo aí. Cuidado ao postar, porque a justiça também está indo atrás desses casos. Cuidado com o que você disse, você tem que provar o que afirma, o que grava num vídeo dizendo que aconteceu. Não é isso, doutor Bevilacqua? Ao que parece, ela afirmou que havia irregularidades, mas não soube apontar quais e como aconteceram. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Nani, a todos os demais do estúdio, aos ouvintes. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo com mais constância, né? Mais frequência e há legislação regrando sobre o assunto. Na verdade, para ela, a razão da intimação para essa moça não foi pelo fato tão somente dela propagar algo em rede social, né? No Brasil nós não temos censura, mas isso não quer dizer que as pessoas podem dizer em rede social o que bem entendem sem uma resposta, sem uma eventual punição, né? Dizer, todo mundo pode até dizer. O problema é que algumas coisas, e dependendo de quem diz, pode haver consequências jurídicas. No caso em tela, por tratar-se de uma mesária, na verdade ela foi chamada a ser mesária de um ponto de justificativa eleitoral. Nem havia urna de votação. E após esse trabalho, ela ter atendido a convocação da Justiça Eleitoral, entendeu por bem gravar um vídeo na sua rede social aberta, daí porque chegou até o conhecimento da Justiça, deixando entrever, deixando crer que havia fraude no sistema de urna. E ainda reforçou que pai e irmã teriam também informado fraude. Por ela ser temporariamente, juridicamente considerada uma funcionária da Justiça Eleitoral, como jurado também um funcionário do Poder Judiciário temporariamente, né? O tratamento é de servidor público. Então, ela como membro provisória da Justiça Eleitoral deveria ter tomado providências. E não tomou nenhuma providência. E quando chamada a se explicar, perante o juiz eleitoral, se retratou. Ou seja, não era aquilo. Né? É muito diferente. Alguém, um cidadão comum, dizer que ouviu de fraude, rede social, enfim, boca de terceiros, e uma representante da Justiça Eleitoral. Daí porque a coisa ficou um pouco mais séria e ela teve que se explicar. Disse que realmente escutou uma eleitora reclamar de fraude e viu na mídia. Então não era aquilo que ela postou em sua rede social. Nos males o menor, porque a Justiça Eleitoral está atenta. Eu, nas eleições, fui chamado em 3 postos de votações, onde o eleitor devia ter digitado um número e aparecido a foto de outro candidato, e isso não procedia. Entrevistando mesários e presidentes, etc., houve finalização e a urna estava regularizada, não teve problema algum. Pois não. Doutor, boa tarde. Em relação a essa mesária, ela foi chamada inicialmente para conversar com o juiz, informou que a situação não era bem aquela que ela havia colocado, mas de fato... Ela foi intimada a prestar declarações em procedimento formal, que chama pedido de providências, que tem um número, e está comigo para parecer final. Certo, mas agora inicialmente então, ela já afirmou que a situação não foi bem aquela que ela colocou, que ela gravou, aliás, em uma rede social, mas mesmo que agora ela tenha negado essa informação, a gravação foi feita, foi postada de forma pública, o que pode acontecer com essa mesária se for comprovada, então, que essa afirmação dela era falsa? Olha, nós estamos analisando o contexto, né, de como ela colocou, nós não identificamos na mesária
uma intenção de atrapalhar, né, os trabalhos eleitorais. A legislação eleitoral sempre ela visa, com a norma penal eleitoral e a administrativa, com previsão de multa, né, você perturbar o local de eleição, ou perturbar por meio de propaganda, enfim. Ali, mesmo sendo maior de idade, eu vi que foi uma irresponsabilidade, vamos dizer, uma molecagem, no sentido metafórico, né, mas que gerou problemas para a justiça, porque as pessoas ligam na zona eleitoral, e isso coloca em risco, vira uma bola de neve, né? Como nós dissemos, nós estamos tratando um país de 207 milhões de habitantes, com mais de 140 milhões de votantes, onde nós temos mais de 600 mil urnas eletrônicas, 30 mil urnas que terão no Brasil a constatação do voto escrito, mas sai da urna. Uma empresa que até agora, com essas notícias de que vinha da Venezuela não procede, a empresa de Londres, há países como o Canadá, como a Suécia, que tem o sistema, alguns estados americanos também têm o sistema da urna eletrônica. Nós temos os fiscais de partidos, os técnicos desses fiscais, os fiscais do TSE, promotor e juiz eleitorais que buscam zelar pela vontade do eleitor, que ela seja computada efetivamente, e ainda o resultado das urnas parecido, não diríamos idêntico, mas parecido com as pesquisas de intenção, salvo com algumas ressalvas de alguns institutos. Eu acho que falar isso, sendo da Justiça Eleitoral, mesmo que convocada, é um perigo. Então, a gente quer orientar o eleitor, quer orientar, inclusive, os mesários e presidentes, a agir com prudência. Eu digo mais, na hora de votar, leve a sua colinha, agora são 2 votos em muitos estados, em alguns somente 1 voto. Preste atenção na figura que está aparecendo ali, se é o seu candidato. Se notar alguma irregularidade, algum problema da urna, não finalize a votação, chame o mesário, peça para que ele permita o refazimento da votação. A urna pode ser desligada e religada, é um reset que vai dar. Não finalize a votação. É isso que nós pedimos, tem gente especializada para isso. Parece que o Tribunal Superior Eleitoral está criando um sistema pardal para o dia dessa eleição em relação à questão de urna, e todos nós muito atentos para que a democracia seja vitoriosa. Doutor Bevilacqua, muito obrigado por nos atender. Eu aguardo uma vinda sua aqui ao estúdio, para que nós possamos falar de política, falar da coisa pública, debater as coisas do nosso país. Eu sei que a sua agenda é muito carregada, mas o convite está feito. Quando o senhor puder, venha ao estúdio para conversar conosco sobre o nosso Brasil e nossa Limeira também. Obrigado por participar, uma boa tarde, um bom trabalho ao senhor. Muito obrigado, Caio, e um abraço aos jornalistas aí, que fazem um trabalho sério, que a gente acompanhou, inclusive em campo nas eleições, e estaremos juntos aí no segundo turno, fiscalizando, todos trabalhando, a imprensa fiscalizando, o Ministério Público e o Judiciário fazendo o seu trabalho previsto na Constituição. Forte abraço a todos. Muito obrigado.